Boa noite a todas e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós neste novo momento de reflexões a respeito das mensagens cristãs. A existência de Deus. Será que Deus existe? Como a gente pode provar que existe um autor do universo? Será que isso é apenas uma criação das religiões tradicionais? Ou fruto de nossa imaginação? Será que é como se fosse a palavra do filósofo do século XIX que dizia que a religião é o ópio do povo e que a religião, por trazer essas noções, anestesia a população para não pensar naquilo que realmente importa, mas sim coisas transcendentais, milagrosas e que não podem ser provadas? Como a gente pode pensar em uma divindade, em existência de um ser supremo? Fazendo uma análise histórica da humanidade, a gente pode perceber que a existência de ideias de divindade ou de um Deus sempre fez parte da cultura dos povos. Se nós fôssemos observar todos os tratados históricos das civilizações, quando se analisa cada uma delas em seu momento histórico, nós vamos perceber que um tópico sempre vai ser tratado: a religiosidade. Nos mais variados aspectos, das mais variadas formas, com as mais variadas manifestações espirituais ou também materiais. E o que a gente pode notar é que as manifestações religiosas dos povos antigos se caracterizavam principalmente pelo politeísmo, ou seja, pela crença em vários deuses, ou em várias divindades, em várias forças que atuam na vida dos seres humanos. Essas crenças politeístas, elas se baseavam principalmente nas manifestações da natureza, ou naquilo que os povos observavam no meio natural. Como, por exemplo, o sol com a força seria uma representação divina. A chuva com seus raios e trovões, uma manifestação de um poder supremo. A força das águas, a existência da vida, o surgimento de doenças como se fosse uma ação dos deuses para punir os homens rebeldes. Tudo que eram fenômenos da natureza que o homem não podia explicar naquela época antiga, atribuía-se a uma ação da divindade. E este fator é muito bem tratado pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, em sua primeira parte, quando ele aborda os espíritos que reencarnaram no planeta no que a gente chama de Idade Antiga. Espíritos estes que formaram uma série de clãs ou agrupamentos que até hoje são estudados pela história humana, pela antropologia, pela filosofia, pela sociologia, entre outras ciências. E de um ponto de vista espiritual, Emmanuel explica que estes agrupamentos de povos que vieram para a Terra eram os degradados de um orbe conhecido aqui na Terra como Capela, um planeta chamado Capela, que se situa na constelação do Cocheiro, e que esta constelação atingiu um nível máximo de sua caminhada evolutiva, não só do ponto de vista dos seres habitantes, como também do meio natural, do planeta físico. E os espíritos maus e rebeldes à lei de Deus estavam se tornando um incômodo para os bons, para os que queriam cumprir a lei divina. Por eles estarem sendo rebeldes aos convites para o bem e não terem mais direito de permanecer naquele espaço, eles sofreram um fenômeno chamado degradação ou transferência. Eles vieram deste planeta
para o planeta Terra. O próprio Emmanuel faz uma explicação sucinta a esse respeito, dizendo que o próprio Jesus se reuniu com esta multidão de espíritos, eram milhares, milhões de espíritos, que tiveram suas últimas chances naquele planeta e não mais tinham permissão de ficar, porque continuaram sendo resistentes e refratários aos convites do amor. Então Jesus, no seu magnânimo amor pela humanidade universal, recebeu estes espíritos e trouxe-os para encarnar na Terra. Não reencarnar, porque reencarnar seria um retorno. Eles vieram pela primeira vez para o planeta na época da idade primitiva da gente e formaram alguns dos povos dos mais ricos em diversos aspectos aqui na Terra. Quem são eles? Os indianos, os hebreus, os gregos, os egípcios, os maias, os astecas. São civilizações que, se nós formos observar todas as contribuições científicas, filosóficas, religiosas, sociais, matemáticas que eles nos fizeram herdar, é de se supor que é um grupo de seres evoluído, pelo menos intelectualmente, porque moralmente ainda precisaram de vivenciar a experiência na Terra primitiva para aprender a valorizar as leis de Deus. E nestes povos que habitaram aqui no planeta, podemos observar que eles apresentavam invariavelmente crenças politeístas. Eles acreditavam nos deuses e faziam cultos. Mas Emmanuel também diz neste mesmo livro que existiam aqueles que eram iniciados nas verdades ocultas ou das verdades sobrenaturais. Eram sacerdotes. Esses sacerdotes nada mais eram do que espíritos mais evoluídos que vieram com o compromisso de assessorar ou acompanhar a caminhada desses seres ainda rebeldes de um ponto de vista moral, mas muito inteligentes do ponto de vista científico e filosófico. E estes seres iniciados, sacerdotes, compreendiam a ideia de um Deus único e soberano que comanda e sustenta o equilíbrio do universo, mas que sabiam também da existência dos ministros angélicos, os espíritos puros que trabalhavam ao lado de Jesus na organização e gerenciamento do planeta Terra. São os espíritos que cuidam dos fenômenos físicos, dos fenômenos climáticos, das movimentações tectônicas de placas do planeta, da evolução dos seres vivos. São ministros que gerenciam a criação e, conforme nas palavras do Espírito André Luiz, seriam os co-criadores em plano maior, que gerenciaram a formação do planeta Terra e acompanham até hoje toda a sua evolução até o final dos tempos. Mas esses espíritos, conhecidos pelos sacerdotes nos povos primitivos, compreendiam que o povo, ainda sem entender muito bem a questão da divindade única, da unicidade de Deus, precisava dessas ilustrações, dessas imagens fortes de seres divinos que cuidam do planeta. Então eles respeitavam e não interferiam nas diversas manifestações de culto às divindades, ao politeísmo. Semelhante a nós, que hoje em dia, quando vemos uma criança fantasiando como funcionam as coisas, como funciona o mundo, quando a criança tenta explicar aquilo que ela observa nos fenômenos da natureza, nós nem sempre tentamos corrigir as ideias que as crianças nos apresentam, porque sabemos que a criança está em fase de crescimento e, por conta disso, um dia ela vai entender a verdade,
vai abandonar as ideias equivocadas e vai compreender o que realmente é e como funciona a vida. Da mesma forma, os espíritos também entendiam que aquela humanidade na fase da infância precisava ainda passar por aquele processo de politeísmo, em que não existia apenas um Deus, mas diversos deuses que comandam. Aí nós nos lembramos, principalmente da mitologia grega, onde nós temos na cultura diversos deuses, como o Deus Supremo, que seria Zeus, e também a deusa do amor, Afrodite, a deusa da sabedoria, Atenas, o Deus que carrega o sol e uma carruagem, Apolo, o Deus da guerra, Ares. Tudo isso criações dos povos que eram respeitados, porque era aquela fase ainda de maturação da humanidade terrena. Posteriormente, analisando esse aspecto histórico, a gente pode notar que, dentre esses povos que encarnaram no planeta, existia o povo hebreu. E no seio do povo hebreu surgiu a figura de um homem que se destacou dentre os demais, Moisés. Moisés foi o espírito enviado de Deus para se fazer conhecido do povo hebreu. E com a missão de trazer a ideia de um Deus único para aquele povo e depois espalhar a unicidade divina para toda a humanidade, para todos os povos que mantiveram contato com os hebreus. Allan Kardec estuda esse aspecto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei, onde ele aborda as 3 revelações divinas. Moisés se torna a primeira revelação divina ao apresentar um Deus único. Porém, o Deus que Moisés apresenta é um Deus tirano, um Deus vingativo, um Deus que apresenta características de nós seres humanos. O que a ciência hoje dá o nome de antropomorfismo. Antropo, homem, morfismo, forma. Forma do homem, ou assumir forma humana. Um Deus que sentia ciúme, que sentia raiva, rancor. Um Deus que punia, que castigava, que se guiava por caprichos de acordo com as ações dos homens. Mas ele precisava trazer uma imagem de um Deus tirano para conter a rebeldia daquele povo. Um povo que não se submetia a regras, um povo que ainda agia pelos próprios impulsos materiais e não conseguia se inclinar para aquilo que é transcendental. Mas ele cumpriu sua missão e finalizou aquela ideia, pelo menos dentro do povo hebreu, de politeísmos, de vários deuses. Posteriormente, nós vamos encontrar na história humana o surgimento de Jesus. Jesus desce das alturas do reino dos céus para, aqui no planeta Terra, nos apresentar o caminho que nos vai retomar a Deus, que vai nos indicar a como chegar ao nosso Criador. Nas próprias palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém alcança Deus se não seguir os seus ensinamentos. E Jesus já transforma a ideia de Deus naquele povo em que ele se situou, ensinando o Deus como um Pai bondoso, um Criador que nos ama e que não nos pune. Nas suas próprias palavras, ele aborda que, enquanto Kardec coloca no Evangelho, no capítulo intitulado Buscai e Achareis, em que Jesus fala: Vós que sois homens maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Se um teu filho te pede pão, tu darás uma pedra? Ou se um filho teu te pede peixe, darás a ele uma serpente? Então, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o Pai que está nos céus.
Então, com essa figura de linguagem, com essa poesia tão linda, ele mostra Deus como um generoso Criador que nos acompanha, que nos dá condições, que cuida da gente e que nunca, em hipótese alguma, espera que a gente vai ser condenado eternamente por conta de nossos erros, mas sim nos dará chances inúmeras até que nós alcancemos o destino glorioso da felicidade plena. Porém, apesar desta abordagem linda de Jesus, as suas palavras foram deturpadas ao longo dos séculos. Eis que ele também promete em um de seus ensinamentos o Consolador prometido. Porque ele dizia: eu me vou e rogarei a meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador, e este Consolador ficará convosco para sempre, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espiritismo surge no século XIX através do trabalho de Allan Kardec para cumprir as promessas de Jesus. E Allan Kardec traz na base doutrinária do Espiritismo a crença em Deus, o fator primordial da vida, do mundo, do universo, a existência de um ser superior. É tanto que a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos da codificação: que é Deus? E é interessante a gente perceber que ele não coloca quem é Deus como, quando a gente pergunta quem, a gente pressupõe que seja um ser humano. E ele pergunta o que é Deus, porque pressupõe-se que é um objeto. Ele pergunta que. Essa partícula que deixa margem a qualquer tipo de resposta ou qualquer tipo de natureza a qual eles poderiam responder. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Uma resposta simples e ao mesmo tempo profunda, que nos faz pensar em todas as consequências oriundas disso. Causa primária e inteligência suprema do universo. E no Livro dos Espíritos, primeira parte, Kardec analisa sobre Deus perguntando aos espíritos, da questão 1 até a questão 16. Ele analisa sobre Deus, sobre a sua existência, sobre os atributos ou características da divindade, sobre as provas da existência de Deus e o panteísmo. O panteísmo sendo uma doutrina na qual se diz que Deus seria o somatório de tudo que existe no universo, animado, seres inteligentes, e inanimados, matéria grosseira. Onde os espíritos respondem que não, porque a gente não pode tomar o efeito pela causa. Dizer que a soma das coisas seria a divindade é o mesmo que dizer que o acaso criou tudo. Mas, se nós observarmos o universo, tudo que existe ao nosso redor, nós mesmos, enquanto seres inteligentes, tudo é feito com minúcias de planejamento. Nada é feito por acaso. Tudo tem um encaminhamento, tudo obedece a uma ordem. E essa ordem apresenta uma característica inteligente. Se há um efeito inteligente, logicamente a causa é inteligente. Mas a gente atribuir que a matéria por si só fez tudo isso por uma combinação fortuita ou aleatória, seria muita presunção de nossa parte. É o que nós observamos na ação e nas palavras dos materialistas e daqueles que se intitulam ateus, quando na verdade poderiam ser mais chamados de à toa, porque não pensam e não analisam tudo o que está à sua volta. Aquele que se intitula materialista, quando diz que não crê em Deus, nós temos duas hipóteses: ou não crê em Deus, uma força inteligente suprema, criadora do que está à nossa volta, ou não crê no Deus apresentado pelas religiões.
Em um Deus que muitas das vezes, por conta de interesses mesquinhos de quem administra os sistemas da religiosidade aqui na Terra, trazem a ideia de um Deus conforme a época de Moisés. Um Deus que assume características humanas. Então diz, eu não creio em Deus. Então pode ser que apenas ele não creia no que as religiões, de modo geral, apresentam. Mas intimamente, cada um de nós vai ter a crença e um sentimento inato da existência de Deus. Porque os próprios espíritos da codificação falam isso a Kardec. Kardec questiona em uma dessas questões como a gente pode explicar a existência de Deus se talvez ele não seria um produto de uma criação da cultura, um ensinamento, já que os povos antigos, como a gente colocou no início, tinham a crença na divindade, aquilo poderia ser algo ensinado ao longo das gerações, mas não como algo existente de fato. Os espíritos dizem, não faz sentido dizer que a existência de Deus é uma criação cultural. Por quê? Se fosse assim, como explicar que os povos primitivos acreditavam em Deus? Ou acreditavam em um ser supremo, em um Criador? Mesmo com as características emprestadas do ser humano. Então, a gente percebe que a existência de Deus é inata ao ser humano. Por quê? Uma coisa que a gente pode observar, quando as pessoas se colocam numa situação aflitiva e dolorosa, é inconsciente, a pessoa apela para alguma coisa maior, pede assistência, pede socorro, mesmo que não mencione o nome de Deus, mas se volta a algo que está acima de suas forças e que pode cuidar, que pode socorrê-lo. Essa é a crença inata em algo que nos criou, do qual, segundo os Espíritos, nós podemos dar qualquer nome. Qualquer nome, isso não importa. Deus não se preocupa com nomes, Ele quer que a gente o reconheça e o adore, que nós o busquemos em nossas vidas. Para analisar esse ponto de vista, a gente encontrou uma história na internet em que apresenta um barbeiro que tinha um estabelecimento, uma barbearia, e o homem se aproxima e vem fazer sua barba e cortar o cabelo. Como ele tinha muita amizade com esse homem, eles começaram a conversar sobre diversos pontos, diversos temas. Conversa vai, conversa vem. Surge o tema Deus, a existência de Deus. O barbeiro diz, eu não acredito nessa ideia de Deus. Deus não existe. Deus é uma criação da religião. Porque se Deus existisse, nós não veríamos aqui no mundo crianças abandonadas, pessoas maltrapilhas, a pobreza, a fome, o sofrimento humano, a corrupção, todos os erros e todas as degradações da qual o ser humano pode se submeter. Se Deus existisse, Ele não deixaria que isso acontecesse. Ele iria dar um jeito de tudo e fazer com que tudo fosse perfeito. O cliente escutou aquelas palavras muito fortes, mas percebeu que não fazia sentido prolongar a conversa, porque não levaria a lugar nenhum. Não faria sentido tentar discutir ou provar para ele que Deus existe por conta de uma posição tão densa, tão rígida. Então ele finaliza o serviço, paga e vai embora. Quando esse cliente vai para a rua, ele vê ao longe um homem maltrapilho, com os cabelos desgrenhados, sujos, a barba por fazer, manchada, com uma série de sujeira, com muito maltratado, e pedindo esmola. E ele se condói com aquela imagem, aí ele se lembra do barbeiro e corre para a barbearia. E diz ao barbeiro, é verdade, você tem razão, mas também eu tenho que dizer que barbeiros não existem. Como assim barbeiros não existem? Eu existo, olha eu aqui. Não, barbeiros não existem. Porque se barbeiros existissem, nós não veríamos nas ruas homens maltratados, maltrapilhos, com barba por fazer,
com cabelos desgrenhados e sem o mínimo de decência e dignidade humana. Não, você está enganado. Barbeiros existem. O que acontece é que aquele homem que você deve ter visto na rua, em qualquer lugar, não veio me procurar. Mas eu estou aqui. Se ele viesse aqui e me pedisse ajuda, eu iria cuidar dele, eu iria tratá-lo e arrumar seu aspecto. Pronto. Então você chegou no ponto-chave. Ele não te procura. Da mesma forma, Deus também existe. Só que nem sempre nós procuramos a divindade em nossas vidas. O homem pensou e caiu em si, percebeu que era verdade. Por quê? Se o homem estava maltratando na rua, era por opção dele. Ele que não queria se tratar ou não queria ter a humildade de pedir ajuda para ele que podia fazer este serviço. Mas isso não tirava o mérito de existir um barbeiro. Da mesma forma, Deus existe por uma consequência dos fenômenos naturais. Mas cabe a cada um de nós buscarmos a divindade. Deus não quer que a gente busque por uma imposição, e muito menos Ele vai se apresentar na nossa frente para provar que Ele existe. Seria muita presunção de nossa parte desejar que Deus prove a sua existência se plasmando na nossa frente. Primeiro, que isso não pode acontecer. E segundo, porque seria um capricho humano exigir que Deus se apresentasse para a gente. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a natureza divina. Se é possível ou se será dado algum dia compreendermos a natureza de Deus. Os Espíritos dizem que ainda não nos será dado porque nós não temos o sentido apropriado para isso. O sentido, a faculdade ou uma sensibilidade. Mas que, à medida que cada um de nós nos depurarmos, nos livrarmos da matéria grosseira, nos espiritualizarmos, à medida que cada um de nós nos libertarmos das amarras terrenas, dos sentimentos mesquinhos, do orgulho, do egoísmo, da presunção, de tudo aquilo que nos aproxima da matéria e nos afasta de Deus, quando nos livrarmos do que é material, no sentido de desapego e libertação, e nos aproximarmos do que é transcendental, nós iremos aos poucos sentir Deus, nos aproximar dele e finalmente iremos vê-lo e compreendê-lo. É a depuração do Espírito. Coisa que não vai acontecer de hoje para amanhã. E nem daqui a 10 anos ou daqui a um século. Por quê? A natureza não dá saltos. E Deus não quer que... Ele não vai se apresentar a gente para provar sua existência. Mas sim, quer que nós tenhamos o mérito de encontrá-lo. Porque senão não faria sentido ele se apresentar. Quantos nós conhecemos as pessoas que dizem: mesmo se o Espírito aparecer na minha frente, eu não acreditarei? Então, é aquela história de Tomé. Eu só acredito vendo, e às vezes nem sem acreditar ou tocar, nós vamos compreender, nós vamos aceitar uma verdade. Deus não se preocupa com isso. Deus não tem pressa. Deus tem apenas toda a eternidade à nossa espera. E nós temos toda a imortalidade à nossa frente. Por quê? Sobre a eternidade e imortalidade, também Kardec analisa com os espíritos a respeito dos atributos de Deus. Como nós podemos analisar, imaginar o que Deus pode ser? Já que nós não podemos entender a natureza divina, pelo menos nós podemos entender aquilo que Deus não pode deixar de ser. São os atributos. Então Allan Kardec sugere: onipresente, está presente em todos os lugares; onisciente, saber de tudo; onipotente, todo o poder; soberanamente justo e bom; único, imutável, imaterial. Características essas que, se Deus não tiver uma sequer, não poderá ser Deus, porque a gente pode imaginar que exista outro ser que contempla as características que esse não tenha. Então, diante disso, os Espíritos trazem que
Deus é infinito em todos os seus atributos e que nenhum deles lhes falta, mas que a nossa linguagem humana, infelizmente, é pobre de termos, de características e de comparações para explicar a natureza divina. Porque Deus, no final das contas, a gente não descreve e nem apresenta materialmente. Deus, a gente sente, a gente percebe por um sentimento íntimo em nossas vidas. Para finalizar, nós encontramos também uma outra história na internet em que conta que existia um senhor de 70 anos sentado numa poltrona de metrô, de trem, e ao lado dele havia um jovem que estava apenas começando a vida, estava ensaiando ainda o que ele poderia ser, o que ele desejava, estava naquela fase da juventude muito eletrizada, muito emocionada, cheia de hormônios. E, como todos os jovens, muitas vezes agem por impulso, sem pensar. E esse homem de 70 anos, esse senhor, estava com um livro nas mãos, folheando e lendo algumas passagens com bastante profundidade e concentração. Esse jovem olhou assim, de canto de olho, e percebeu que estava escrito o nome São Mateus. Então ele notou que era a Bíblia. O homem, o senhor de 70 anos, estava lendo a Bíblia. Então ele se indigna com aquela situação e diz: por que você está lendo esse livro? Esse livro só tem mentiras. Não, meu filho, esse livro aqui é a palavra de Deus. Ensina tudo o que o homem precisa para ser feliz. São as mensagens de Jesus e de todos os outros profetas que nos trouxeram informações sobre a vida para nosso bem caminhar. Não, você está equivocado. Porque se você conhecesse os homens da ciência de nossa época, veria que você está atrasado. A matéria é que é o verdadeiro Deus. Os fenômenos do universo é que dizem o que realmente existe. Deus é uma criação da religião. Você não vê aqui após a Revolução Francesa quantos pensadores nos trouxeram informações valiosas a respeito da vida, do ser humano, das capacidades? Então, ficar com esse livro é perda de tempo. Ignore isso. O homem silenciou e compreendeu que era apenas um jovem. Mas o jovem continuou: se você quiser, eu posso lhe apresentar o que os homens de ciência de nosso tempo falam a respeito de Deus. Que Deus não existe. Ah, sim, Deus não existe? Ok, então me explique, por que Deus não existe? O jovem iria sair da próxima estação e não tinha tempo. Mas ele disse: toma aqui meu cartão e me mande uma carta até o meu endereço, que eu irei lhe mandar todas as informações necessárias para você perceber que esse livro que você está lendo, essa Bíblia, é pura lorota, é pura mentira. Então, o homem viu e ele falou: não, então tá bom, vou te dar também meu cartão. Você leve e pense sobre isso. O jovem desce na estação. Quando ele lê o cartão, está escrito: Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade de França. Então ele cai em si e fica envergonhado, porque ele disse: os homens de ciência negam a existência de Deus. E justamente ele, um dos mais proeminentes homens da ciência daquela época, acreditava em Deus. Louis Pasteur contribuiu muito para a humanidade na descoberta em diversas descobertas que contribuíram para a medicina, para a química e para outros setores da vida humana, como por exemplo a pasteurização do leite, que recebeu o nome pasteurização graças a Louis Pasteur, entre também outras descobertas na área médica e da solução de doenças que assolavam aquela população. E ele era crente em Deus. Não se sabe ao certo se Louis Pasteur era católico ou se apenas ele era espiritualista.
mas o que fica claro na história é que ele acreditava em Deus. E diante disso, no cartão, o jovem ainda leu ao final do rodapé: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. À medida que nós compreendemos as leis do universo, a natureza, os fenômenos, nós vamos compreender todo o poder, toda a glória e toda a magnanimidade que Deus possui para dispor um planeta, uma morada, nas palavras de Jesus, para a nossa evolução. Muito obrigado a todos pela atenção.